Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes e hoje nós vamos falar sobre como iniciar a escrita do seu artigo científico. Quais são os elementos que você necessita preparar para iniciar a escrita de um artigo científico? Lembrando que essa é a nossa série sobre escrita de artigos científicos. No vídeo anterior eu fiz um resumo geral dos elementos de um artigo científico e agora eu vou começar falando sobre os principais elementos que são úteis para que você possa iniciar a sua pesquisa, a sua escrita científica, tá certo? Mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o canal, considere se inscrever no catarse.me/JeffersonAntunesFC. Esse é o nosso catarse dos apoiadores e apoiadoras do canal. Vamos lá! Quando a gente começa a escrever um artigo científico, a gente não começa pela introdução. Muita gente se choca quando eu falo isso. Certo? A introdução é a última coisa que você vai escrever, porque ela vai apresentar todo o trabalho. No vídeo anterior eu falei o quê? Que a introdução vai apresentar o conteúdo do trabalho, o que você pretendeu fazer escrevendo esse artigo científico. Mas existem alguns elementos que estão presentes na introdução que devem ser preparados de antemão, certo? Mesmo que eles mudem, mesmo que eles sejam lapidados, retrabalhados, repensados, reescritos. Você tem que ter o quê? Uma pergunta de pesquisa, certo? E pelo menos o objetivo geral do seu trabalho científico na cabeça. Porque isso vai nortear, vai guiar, vai conduzir todo o seu processo de escrita. O papel de um artigo científico é cumprir o objetivo de pesquisa que está sendo demonstrado. Então, o que acontece? Vamos lá. O que é uma pergunta de pesquisa? Ela é escrita na forma de uma pergunta, também chamado de problema de pesquisa, lacuna de pesquisa, gap, G-A-P, gap. Certo? Tem vários nomes. Aí, como eu disse no vídeo anterior, essas várias nomenclaturas é um problema de ABNT. O pessoal não segue muito a ABNT, tenta contornar, cria outras culturas e acaba trazendo essa montoeira de nomenclaturas. Certo? O que é uma pergunta de pesquisa? É algo que você quer investigar, que lhe causa dúvida e pode contribuir com a construção do conhecimento sobre esse assunto. Ele está ligado ao quê? Essa pergunta de pesquisa está ligada ao quê? Está ligada ao tema da sua pesquisa. Então, por exemplo, se eu vou pesquisar sobre direitos humanos, certo? Uma pergunta, né? Meu tema é direitos humanos. Uma pergunta como se dá o cumprimento dos direitos humanos no Brasil? Ela é muito ampla, carece de uma enormidade de anos de pesquisa, porque são muitas relações de pesquisa. Ao mesmo tempo que como se dá a relação das pessoas que moram na casa 404 da rua Marechal Tenente não sei das quantas, no bairro tal, é muito microscópica, tá ligado? É um microcosmo de análise e acaba não sendo tão significativo. Então, tá vendo? Eu dei um caso numa ponta muito extremo, muito amplo e outro muito pequeno, certo? A pergunta de pesquisa tem que ser equilibrada. Geralmente nós utilizamos o que na pergunta de pesquisa? Um locus, um local ou um objeto de pesquisa. O pessoal das ciências biológicas, por exemplo, vai trabalhar com, por exemplo, o pessoal da entomologia vai trabalhar com um determinado tipo de inseto. Então ele vai pesquisar um inseto, a pergunta de pesquisa dessa pessoa tem a ver com o inseto, certo? Um inseto muito específico, certo? Aí ok, aí é bem válido, porque você já tem um objeto de pesquisa, algo que você quer pesquisar, que está bem estabelecido e você tem perguntas quanto a esse inseto muito específico. Quando a gente faz a pesquisa social, a gente tem que pensar na temporalidade, a gente tem que pensar no que? Nas relações sociais envolvidas, e aí é por isso que é tão importante estudar pelo menos Marx, Durkheim, certo? E o Max Weber, para você entender como é que a pesquisa social ela é produzida, né? Que são chamados 3 porquinhos aqui no Brasil, né? A nossa base de estudo sociológico,
certo? Que tem muito mais do que isso, mas a base é boa para lhe orientar sobre esse tipo de pesquisa, né? Então, o que é que acontece? Pensar a pergunta de pesquisa é pensar a sua relação como pesquisador, como pesquisadora, com o seu objeto de pesquisa. Eu, como vocês sabem, eu pesquiso jogos na educação, né? E o que é que acontece? Uma boa pergunta de pesquisa para mim está ligada ao tema de jogos. Então, por exemplo, pode ser a aplicação de um jogo, né? Como as pessoas percebem o jogo X, certo? Por exemplo, pandemia. Como é que as pessoas percebem o jogo pandemia? Né? Já tem que alinhar muito, refinar muito, mas isso já dá uma ideia inicial. Porque o jogo em si é meu objeto de pesquisa, sempre junto com a percepção das pessoas. Eu vou fazer um estudo de percepção, certo? Para entender a relação das pessoas que jogam com o jogo pandemia, por exemplo. Pode ser um jogo em contexto educativo, ó, já refinei mais, em um contexto educativo, como os estudantes e as estudantes percebem o jogo pandemia, certo? A gente vai trabalhando, vai refinando. É a partir dessa pergunta de pesquisa que surge o objetivo de pesquisa. Todo objetivo de pesquisa é uma ação de construção do conhecimento. Então, normalmente, nós precedemos isso por um verbo. Eu não falei, por exemplo, que eu queria trabalhar a percepção de estudantes sobre o jogo pandemia? Então, vamos lá. Se eu vou trabalhar com a percepção de estudantes, eu posso levantar a percepção? Não. Percepção dá a ideia de uma característica de análise qualitativa. Olha como o verbo é importante, porque o verbo está bem ligado à sua metodologia. E a gente tem uma metodologia chamada levantamento, que é uma metodologia estatística e, portanto, quantitativa, certo? E se eu fizer uma análise, eu quero analisar as percepções, beleza, porque uma análise precede do quê? Você vai observar o fenômeno para que você possa entender o fenômeno, para descrever o fenômeno, para explicar o fenômeno, que se você compreende, você também tem que ser capaz de explicar, para que você chegue no nível de análise, que é bem mais complexo e mais profundo, mas sim, ele é válido, certo? Então, a partir desse objetivo, né, e o objetivo, geralmente, a gente escreve ele a partir da pergunta de pesquisa, ele inverte a pergunta de pesquisa, ele vira uma afirmação de pesquisa, por isso que necessita, mais uma vez, ser posto na forma de um verbo, certo? Então, pense nisso, você tem que ter uma pergunta de pesquisa e um objetivo de pesquisa. Outras coisas que são de característica organizacional são você pensar quais os autores e autoras você vai usar inicialmente, né? Geralmente o que é que eu faço? Eu faço fichamento, meus fichamentos eu já deixo organizado na forma de citação, só copiar e colar. O pessoal que acompanhou nossa live sobre escrita de projeto de pesquisa viu isso. Eu já deixo tudo organizado, eu faço uma pasta, coloco o nome do autor no arquivo, da autora no arquivo, né? Coloco o título da obra no arquivo, eu abro, já está lá, citação separada, eu boto uma categoria, certo? Por exemplo, epistemologia em Paulo Freire, eu estou lendo Pedagogia da Autonomia e eu coloquei os elementos eu referenciei todos os elementos epistemológicos que eu encontrei na obra. Aí quando eu precisar falar do assunto, eu vou lá, já tenho a leitura prévia, já tenho o fichamento, eu só penso o que eu preciso, insiro, organizo a citação das ideias que eu estou argumentando para poder ter esse processo, esse fluxo de trabalho. É importante para vocês manter um fluxo de trabalho justamente para o quê? Para que você não pare de escrever. Quando você para de escrever, você interrompe o fluxo criativo, isso pode te bloquear, certo? Então, fique atento, fique atenta nessa questão. Seja uma pessoa organizada, faça preparações prévias, seja uma pessoa organizada, se prepare para iniciar a sua escrita. Outra coisa que eu recomendo, pregue na sua frente um papel com seu objetivo de pesquisa. Se tiver demais objetivos, certo? Também deixe lá os demais objetivos. Eu até nem falei sobre isso, mas basicamente a função dos objetivos específicos é ajudar você a adquirir o objetivo geral. Então, para atingir o objetivo geral,
tem alguns passos que você tem que cumprir antes, que são os objetivos específicos. O que você faz antes? Por exemplo, antes de analisar as percepções acerca do jogo Pandemia por Estudantes, eu posso descrever o fenômeno de jogar, eu posso explicar o fenômeno de jogar, certo? Eu posso observar a relação de estudantes com os jogos, certo? São várias coisas que eu tenho que fazer antes de chegar no momento de análise. E todos os objetivos secundários também utilizam a mesma estrutura de escrita, iniciando com um verbo, já que são ações de construção do conhecimento. Então, se organize, faça os fichamentos prévios, deixe um bancozinho de dados bem organizadinho, certo? Tenha horários, evite coisas que atrapalhem você a escrever. Se você tiver essa oportunidade, certo? Se você tiver esse privilégio, principalmente, de se organizar, ter um tempo de escrita, deixe tudo organizado para que nada possa atrapalhar o seu processo, o seu fluxo de escrita. A preparação prévia é tão ou mais importante do que o processo de escrita, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quiser apoiar o canal, além de acessar o catarse.me/JeffersonAntunesFC, você também pode clicar no link da Amazon, certo? Para acessar a promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso ao sistema de e-books da Amazon. Você também pode, se você quiser, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com suas amigas. Clique lá no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!